Fala galera, sejam muito bem-vindos ao Bate-Papo Industrial e hoje é o nosso primeiro episódio. Eu já quero pedir para você se inscrever no nosso canal, porque aqui você vai encontrar muito conteúdo que vai te ajudar na sua carreira profissional. Eu tenho certeza que vai te agregar muito. Eu sou Natan Rogério, estou há quase 4 anos na indústria, estou aqui com meu amigo Douglas. Eu sou o Douglas Conde, estou há mais de 4 anos na indústria e hoje nós temos 2 convidados especiais. O Carlos Motim, encarregado de manutenção industrial, e a Carize Heinrich, psicóloga e especialista em recrutamento e seleção. Boa noite, tudo bom com vocês? Tudo certinho? Tranquilinho? Boa noite, tudo bem? Eu sou o Carlos Motim, como você falou. Estou na indústria há quase 20 anos já. Uma trajetória bem grande aí, desde processo de produção até cheguei na manutenção e hoje como encarregado de manutenção. Boa noite, gente. Eu sou psicóloga, trabalho com recrutamento e seleção há 18 anos. Já passei por 2 indústrias de segmento automotivo e de segmento também de explosivos. Certo. Isso aí. Carize, hoje no cenário atual, qual que é a maior dificuldade que você tem em selecionar a pessoa qualificada para atuar na indústria, né? Vamos supor que você precisa fazer um recrutamento de alguém. Qual que é a dificuldade para você, no cenário que a gente está vivendo, para ser assertiva na pessoa que você vai selecionar para o cargo, saber se aquela pessoa é a pessoa ideal e se vai dar realmente resultado, né? Olha, hoje a gente não avalia só a formação da pessoa, né? E nem o tempo que a pessoa fica nas experiências. Antigamente era muito assim. A pessoa que fica só 1 ano, 2 anos, ela é instável. E a pessoa que fica 10, 20 anos, ela é mais requisitada. Hoje, meio que caiu por terra isso. A gente está em outra geração, né? Acho que o maior desafio é encontrar skills, como a gente chama, né? Eu não gosto muito dos termos em inglês, mas é o que se utiliza. Mas, enfim, que sejam habilidades que vão além do currículo, né? Então, relacionamento interpessoal, capacidade de receber um feedback, de internalizar esse feedback e transformar isso em motivação para melhorar como profissional. E vai depender muito do cargo, né? Se for um cargo de gestão, a gente precisa de uma pessoa que tenha a capacidade de gerir pessoas, de gerir conflitos, de gerir problemas, que consiga buscar soluções diferentes para o mesmo problema, né? Então, chega um momento que você precisa pensar fora da tua caixa e se você não tiver essa capacidade de se reinventar e de se adaptar aos novos problemas que vão aparecendo, realmente fica complicado você permanecer na indústria hoje ou na empresa, seja de qual segmento for. Então, eu acho que a principal dificuldade é essa, a gente conseguir identificar capacidades ali que vão além do currículo, né? Mas que sejam de adaptabilidade no dia a dia e também, principalmente, eu acho que o relacionamento interpessoal. Você conseguir separar as coisas também, não levar para o lado pessoal, né? Não ter preferidos, né? Conseguir ser profissional mesmo diante de situações de conflito e tudo mais. Então, acho que seria essa a principal dificuldade. Entendi. E como que você hoje faria para identificar que uma pessoa não tem essa capacidade de gestão? O que você olha na pessoa quando ela chega, por exemplo, para fazer uma entrevista ou por uma teleconferência? Como que você olha para a pessoa assim para falar, não, essa pessoa aqui tem esse perfil de gestão, por exemplo? Especificamente de gestão, a pessoa tem que estar preparada para a entrevista, né? Minimamente. Tem que ter minimamente pesquisado sobre a empresa, ela tem que ter se preocupado com a aparência, ela tem que ter se preparado mesmo para a entrevista, né? Existe uma técnica que se chama entrevista por competências, que a gente utiliza bastante. Eu, particularmente, utilizo para quase todos os tipos de vaga, quase todos os níveis de vaga, mas de gestão ela é obrigatória. Então, é onde a gente vai colocar situações para essa pessoa, situações reais da empresa, geralmente situações que o gestor dessa vaga vai trazer para a gente situações reais, né, e que deram problema, porque assim, todo mundo é contratado pelo conhecimento, mas é desligado pelo comportamento, né, isso é de praxe.
Então, geralmente, o gestor ele vem e traz para a gente, ó, eu preciso habilidade nisso, 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 né? São coisas que são imprescindíveis para ele, geralmente 2 ou 3 pontos. E aí, nessa entrevista por competências, a gente traz situações e precisa que esse candidato, ele saia, ele traga soluções e saia desses problemas de uma maneira prática. Então, acho que a primeira coisa que a gente avalia é isso, se a pessoa está preparada, mas é através da entrevista por competências que a gente consegue entender qual é o tipo de pensamento daquela pessoa, a organização de pensamento, né? Como que ela se esquiva, se sai de uma situação. E durante essa entrevista a gente dá uma pressionada para ver se a pessoa espana. Então, principalmente para uma vaga de gestão, né? Que legal. Que legal. E, Carlos, como o tema nosso hoje, o principal, é transição de carreira, vimos que você começou de produção, depois foi para manutenção, aí hoje é como encarregado de equipe de manutenção mecânica. Conta um pouco dessa trajetória pra gente. Então, eu comecei a minha vida profissional muito cedo, com uns 17 anos já comecei a trabalhar, não era na indústria ainda, era numa distribuidora, né? Trabalhei lá por um bom tempo, depois eu entrei na indústria na área de produção mesmo, como operador de máquinas. Nesse processo aí que eu fiquei na operação, fui desenvolvendo técnicas ali, né? Habilidades que muitos não tinham e eu me destacava em certos pontos. E foi onde a minha gestora, na época, foi me instruindo o que eu deveria estudar e pelo meu perfil que eu tinha, né? Até na época eu fiz um técnico. Fiz técnico em mecatrônica e daí, do período que eu fiz esse curso técnico, eu tive que fazer estágio obrigatório, né? E daí, no processo do estágio obrigatório, eu fiz estágio em 2 setores diferentes dentro da empresa, né? Eu fiz primeiro no setor de engenharias de projeto, onde eu não me senti confortável lá, porque era uma sala fechada, só na frente do computador, o ambiente não me agradava, não me sentia confortável, queria estar com a mão na massa, literalmente se sujando, né? Então, não me senti bem e voltei para a produção, né? O processo era só estágio mesmo, né? Aí na segunda fase, no final do curso, a segunda fase do estágio eu fiz dentro da manutenção industrial. Aí foi ali que eu me achei, né? Me senti mais confortável, eu fugia um pouco da parte administrativa e olhar os mecânicos, eletricistas trabalhando, sempre curioso, tentando buscar, aprender e já tentando achar um meio de me encaixar ali naquela área, né? E quando eu terminei o estágio, surgiu a oportunidade de eu passar para mecânico de manutenção. Isso foi em 2011, quando eu fui para manutenção dessa fábrica. E lá eu fui me desenvolvendo. Comecei como mecânico 1, fui buscando conhecimento, a área que eu mais gostava, que era pneumática, fui buscar curso, sempre tentando aprimorar o conhecimento para me aplicar dentro da indústria que eu estava, né? Para o meu próprio desenvolvimento, e eu me sentia realizado. Durante muito tempo eu achava que eu já estava realizado, estava na minha zona de conforto, estava tranquilo. Aí em 2017, 2018, eu passei a ser um pouco mecânico, mas mais líder da equipe, sabe? Entendi. O encarregado passava as informações e eu ia direcionando o pessoal, mas sempre ajudando, sempre junto. Como se fosse ali o braço direito do Isso, encarregado. exatamente. Tá. Só que nesse processo teve muita troca de gestão na empresa e eu acabei meio me perdendo e acabei saindo da empresa. Saí em 2018, acho que foi em 2018 que eu saí. Aí foi para outra indústria, voltei a trabalhar como técnico, trabalhei na área de manutenção em produtos hospitalares. Aí depois eu entrei numa empresa de plástico, trabalhava como técnico eletromecânico, sempre na mesma área, né? Quando surgiu a oportunidade de eu voltar para essa empresa. Trocou a gestão de novo e surgiu a oportunidade para eu voltar. Na entrevista de volta, a primeira coisa que eu falei, eu volto, mas quero ser mecânico. Certo. Aí voltei. Aquele ditado, né? Um bom filho a casa torna. Isso. Voltei em 2019 para a empresa, né? E fiquei lá e fiquei na minha zona de conforto. Então, tá bom, trabalhei acho que uns
Os 3 anos direto à noite só, né? Tava tranquilo. Aí teve outra troca de gestão. Aí essa troca de gestão, eu já tava com muitos problemas na equipe, né? Tipo de divergência, eu via coisa que não tava certo e eu sempre fui um cara de mostrar as coisas. Sempre falava. Aí eu comecei a mostrar para essa nova gestão, falar o que estava acontecendo, tinha pessoas descontentes na equipe, o que precisava, que muita gente quando troca de gestor tem um certo receio de falar, né, o que o cara vai pensar de mim. Eu nunca tive esse medo, sempre fui um cara transparente. Acho que isso é normal, né? O ser humano ele tem muito medo de mudanças, né? Então, como você fala, a gente ficar às vezes na zona de conforto é muito bom, literalmente, né? Sim. Mas a gente sair dessa zona é que muitas das vezes impulsiona a nossa carreira, né? Sim, daí essa gestão começou a me mostrar para mim, cara, por que você não tenta ser encarregado, não busca? Eu falei, não, eu não quero isso aí. Você falou, você tá maluco? Falei, não, isso daí não é pra mim, não. Não, mas você tem perfil, cara, você tem que buscar. Foi me insistindo, foi entrando na mente, daí a gente tem esposa, né? A gente sempre chega em casa, tem que compartilhar os desafios em casa também, né? E daí minha esposa falou, olha, cara, sempre cai no teu colo essas coisas, tá sempre fugindo. Acho que alguma coisa é pra você, tenta. Então praticamente já estava ali. Você já executava, podemos dizer, a função de um encarregado, só que não estava, como que a gente pode dizer? Enquadrado Não no tinha o cargo. cargo. Não estava ainda Exatamente. usufruindo do cargo, né? Sim. Mas assim, se vocês me permitem, né? Um gestor, ele é gestor quando ele é reconhecido como gestor, não quando ele senta na cadeira. Sim. Isso é Então, se verdade. você já era reconhecido como um encarregado, não importava se estava sentado na cadeira ou não. Sim. É a forma que as pessoas te enxergam é que fazem tua função, na verdade. Sim, foi bem isso. Daí eu saí literalmente da minha zona de conforto, porque para mim mudar de cargo, eu teria que voltar a estudar, eu teria que fazer tantas outras coisas que eu já estava sossegado, para mim tava 10, né? E eu me desafiei. Aí surgiu a oportunidade, eu troquei de função. Confesso para vocês que boa parte da equipe minha me ajudou nessa escolha, porque eu pensei neles também, porque vinha outro cara de fora, o cara ia ter que conhecer um a um, passar um a um. Para mim foi mais fácil solucionar vários problemas que a gente tinha por conhecer a equipe e por saber o desempenho de cada um, né? Tanto que a gente já conseguiu melhorar a vida de muita gente desde que a gente assumiu a gestão. Então, eu acho que tava ali. As coisas aconteceram natural. Nunca forcei a barra para nada disso, né? Eu acho que a vida profissional da gente tem que ser assim, caminhando dia a dia, você se reinventando, descobrindo e sair da zona de conforto. Quando você fica na zona de conforto, você fica estagnado e as outras pessoas vão passando à tua frente. Não adianta você reclamar. Não adianta você dizer, puxa, o cara tem menos tempo de empresa que eu, mas já tá lá em cima, lá. Mas o que ele fez que eu não fiz, né? Eu acho que vale a gente se autoavaliar, pensar o que a gente está fazendo, né? Se está no caminho certo, se não está. E o mais importante é ter as pessoas que te instruam, né? Eu acho que sem uma instrução, sem o apoio da família, eu acho que nada vai para frente. Tudo é em vão. A gente tem que valorizar muitas das vezes o líder, né? Que enxerga esse potencial na gente. A gente vai encontrar no mundo da indústria muitos líderes que vêm. Eu sempre costumo dizer que tem uma diferença entre ser um líder e ser um chefe, né? A gente vai encontrar chefe que vai trazer gente de fora e, pelo menos na minha percepção, não há nada mais gratificante do que uma pessoa que já esteve lá, já foi, por exemplo, mecânico, ele subir para um cargo de gestão porque ele sabe o gargalo da equipe. Então, ele sabe onde atuar. Muitas das vezes a gente vê, por exemplo, uma pessoa que tem potencial para ser um mecânico de primeira, um mecânico que é especialista. Só que a gestão, o chefe, está colocando ele num lugar que ele não se vê, que não é, como que a gente pode falar, que não é o feeling daquela pessoa, né? E ele acaba se passando por um mau profissional, ele acaba se passando por uma má pessoa, mas que não é o feeling. Tem pessoas que não foi feito para cargo de gestão, assim como tem pessoas que não foi feito para cargo de execução. A gente vai encontrar, por exemplo, pessoas que você ensina uma vez, ó, mude essa garrafa daqui para cá e dê 1,5 kg de torque. Ela nunca mais vai esquecer aquilo.
Agora tem pessoas que você vai falar na segunda, mude para cá, dê 1,5 kg de torque. Na terça-feira ela vai falar, quanto que era mesmo? Só que se você colocar para um cargo de gestão, ela vai super bem. Então, a Carize está aqui e é por isso que a gente perguntou no primeiro, como que ela fazia para identificar, porque vai muito disso, né? Se o recrutamento ali for assertivo, a gente tem um desempenho muito bom. Eu nesse processo aí de mudança, na empresa que eu trabalho, eu tinha equipamentos que basicamente era eu que mexia. Uhum. Teve muita resistência do pessoal, resistência não, mas muito questionamento em relação, puxa, o cara vai passar de técnico para líder, nós vamos perder um técnico. E eu consegui absorver isso e passar o meu conhecimento para quem ficou no meu lugar. Para as pessoas que são lideradas por mim. Então, tipo, se eles têm dificuldade, eu tô do lado deles. Então, lá, vamos, faz assim, pega aqui, pega essa chave, aperta ali. Então, eu acho que ser gestor é você enxergar além do cargo, né? Você poder dar o suporte técnico para a tua equipe, mas você saber enxergar quando a pessoa não está bem, a pessoa está com um problema em casa, chamar para conversar, tentar entender o sentimento que a pessoa está tendo naquele momento, né? Às vezes a pessoa está até com raiva, mas não tem nada a ver com o trabalho em si. É um problema particular dele. E eu acho que esse é um grande desafio. É algo que eu estou aprimorando, estou estudando, buscando conhecimento. Não está sendo fácil nem um pouco, mas estamos aí, estamos no caminho. Isso é muito bom. Carize, eu queria perguntar para você. É a segunda vez, eu acho que eu escuto essa frase que pessoas são contratadas pela capacidade, né? Pelo conhecimento. Pela competência, né? Pelo conhecimento. Pelo conhecimento e demitidos pelo comportamento. Você já chegou a demitir pessoas? Já ficou nessa função ou ainda não? Não, nunca. Mas eu quero dizer primeiro que eu tô orgulhosa de vocês, hein? Que a visão de vocês está muito legal, assim. Mas não, nunca estive nessa posição. Minha posição... Na verdade, eu já demiti uma vez, sim, agora eu lembrei. Uma vez eu fiquei no lugar de uma coordenadora minha que saiu de licença maternidade. Tive que demitir uma pessoa, mas era por corte de custos. Foi bem ruim. Não era uma pessoa que tinha baixo desempenho, era muito por custo. Então, eu acho que nessas ocasiões, assim, é bem triste, né? Ainda mais porque... Eu costumo dizer assim, toda vez que eu olho para uma pessoa, inclusive na entrevista, eu nunca vejo só a pessoa. Eu vejo o que tem por trás dessa pessoa. Então, eu vejo a família. Né? Eu vejo que tem uma esposa, um marido, tem filhos, tem sonhos, tem objetivos. Tem muita coisa atrás de um candidato, de uma pessoa. Né? Você nunca está entrevistando só uma pessoa. Enfim, vem muita coisa junto. Então, essa vez que eu tive que desligar, que agora me recordei aqui, foi bem, bem difícil. Jamais quero fazer esse trabalho. Acho que é por isso que eu também não tenho nenhuma intenção de ser gestora um dia. Admiro os que conseguem fazer isso de maneira assertiva. Uma vez eu escutei dizer assim, uma demissão humanizada. Gente, não existe uma demissão humanizada. É impossível. Nenhuma demissão é humanizada. Você humanizar uma demissão. Desculpa. Fica aqui, querido. Tô te mandando embora, mas é pro seu bem. Exato. Então, assim, existe uma demissão respeitosa, né? Que eu acho que deve ser qualquer demissão, mesmo que a pessoa, sei lá, tenha feito coisas erradas e tal. Ainda assim é um ser humano, né? Então, respeitosa é uma coisa. Mas, enfim, acho que foi isso que você me perguntou. Você já mandei alguém embora, né? Isso. Eu acho que nesse assunto da demissão, a demissão acho que ela nunca deve ser uma surpresa também. Tipo, você chegar tô te mandando embora. O cara tem que saber o motivo que ele está sendo mandado embora bem antes disso acontecer. Por isso que é importante a gente estar sempre com os feedback em dia, orientando, passando, cara, você tem que melhorar nisso. Então, eu acho que isso é um processo contínuo. Falando nesse tema da demissão. Eu acho que precisa ter muito interesse da pessoa, né? Porque a gente tem, o ser humano tem aquele... um costume feio, podemos dizer, um ditado, né? Que você dá a mão, ele quer o braço. Então, vocês, né? Como líder, às vezes precisa... Você quer ser mais maleável. Você vê, por exemplo, dentro de uma indústria tem vários setores. Você olha para aquele setor e fala, cara, eu não quero ser um líder igual esse cara. Ele é um boçal. Essa que é a verdade, né? E daí você tenta melhorar aquele teu círculo de trabalho e muitas das vezes a pessoa acaba confundindo, né? Que a amizade para o trabalho. A gente tem que ter muito essa separação de que
beleza, eu quero ser teu amigo, quero ser o melhor gestor possível. Mas você também tem que fazer o mínimo que você foi contratado, né? Aliás, todo mundo está recebendo para estar lá fazendo as coisas, né? Então, o feedback ele é muito importante. Eu queria até contar algo aqui que eu particularmente fazia, que eu acho que a minha chefe às vezes ficava maluca. Eu, cara, a cada 2, 3 meses, eu chamava ela na sala assim e falava, ó, quero falar algo muito importante com você. Ela vinha assim, nossa, aconteceu alguma coisa, deu problema. Aí eu chegava na sala e falei, senta aqui, por favor. Como se eu fosse o chefe, né? Você tava mandando. Senta aí, faz favor. Sentava lá e, o que você quer? Eu falei, não, quero saber meu feedback. E muitas das vezes ela falou, mas eu vou dando esse feedback contínuo. E a gente deixa escapar. Mas igual você falou, se você prestar atenção, dia a dia no cotidiano, os líderes eles estão dando feedback. Eles estão falando, eles estão orientando. Por isso que a demissão, muitas das vezes, né, não é algo, a não ser quando por corte de custo, Sim. que é doloroso, né? É algo que a pessoa já sabe, né? E se o feedback foi dado e a pessoa, infelizmente, não melhorou, não há o que faça, né? A minha chefe sempre fala uma frase, a gente não pode confundir liberdade com libertinagem. Às vezes, você ser bom demais, as pessoas confundem. Então, Isso mesmo. você tem que ter a dose certa, né? Tanto para ambos os lados, né? Sim, sim. E, Motim, eu queria perguntar para você, qual que foi o seu maior desafio depois que você virou líder? Que você olha assim e fala, cara, o que alguém que você tem inspiração faria? O que você faz quando você encontra um desafio assim que você, por você assim, você não sabe a decisão que tomar? Você tem alguém que você se espelha, você liga, pede ajuda, ou chega em casa, conversa com a esposa, toma a decisão no outro dia? Como que é quando você se encontra nessas... um beco sem saída, literalmente, né? O meu maior medo, é lidar com conflito, né? Eu pensava, assim, que o conflito é uma coisa muito ruim na equipe, né? Acaba afetando todo o time. E quando você tem uma divergência de ideia, é difícil você lidar, ainda mais com pessoas difíceis. Mas com o tempo e a instrução da minha coordenadora, eu descobri que o conflito ele tem que existir na equipe. Sério? Porque uma equipe perfeita não existe. É isso, é real, né? Se você não tiver o conflito ali, por que eu tô fazendo lá? Eu tenho que estar lá para resolver esses conflitos, né? Então eu acho que o conflito tem que existir, né? O conflito faz parte do time, as pessoas não são iguais, né? O que a gente tem que lidar no conflito é mostrar para as pessoas que a gente tem que saber lidar com as diferenças. Ninguém é igual, cada um tem o seu jeito de ser, de agir, uns de forma mais rápida, outros de formas mais devagar, mas a gente tem que saber lidar com as diferenças. Esse foi o meu maior desafio, entender isso. Hoje eu tenho consciência disso, mas quando eu passei para o cargo de gestão, essa foi uma das primeiras coisas que eu falei para o chefe, a hora que der um BO aí você vai ter que me ajudar, porque eu não sei o que eu vou fazer. Mas isso é incrível, né? A gente reconhecer que a gente precisa de ajuda, né? Sim. A gente não faz nada sozinho, a gente sempre precisa do setor vizinho, a gente sempre precisa da nossa equipe. E nesses desafios, eu acho que todo mundo aprende, né? A gente chamando outras pessoas para conversar, todo mundo aprende, todo mundo está habituado aí, vai agregando conhecimento para todo mundo, né? E não teve aquelas... Sempre tem no meio do pessoal da execução, quando a pessoa é promovida a líder, né? Ah, agora não vai fazer nada. Agora é só papel e caneta. Agora o Carlos Eduardo não almoça mais com a gente. Não é sempre assim? Sempre teve as piadinhas, né? Mas eu sempre fui um cara muito aberto com o pessoal em relação à brincadeira, bem descontraído. Esse foi um desafio, mudar minha postura também. Mais um dos desafios. Sempre fui um cara muito brincalhão. Então, tipo assim, quando surgiu essa oportunidade para eu passar para encarregado, todo mundo já falava, tem que ser você, cara, é você agora, tem outra opção, tem que ser você, vai vir outro aí, como é que vai ficar para nós, todo mundo estava preocupado. Então, a aceitação da minha equipe, do meu time, foi tipo 100% do efetivo. Um ou outro a gente não agrada, né? Não agrada todo mundo, mas assim, hoje eu vejo que a equipe aceitou de braços dados comigo, né? Isso é muito bom, né? Você vê como você já era um líder, né? É isso mesmo. Carize, por exemplo, veio ali
a área solicitou uma seleção. Existe alguma pressão, por exemplo, tem 3 concorrentes ali, candidatos. Vamos selecionar esse. Passou-se um tempo, 2, 3 meses, viu que aquela pessoa não deu certo. Existe uma pressão para você, uma recrutadora? Não, na verdade não, porque nenhuma decisão é tomada, eu não tomo nenhuma decisão sozinha, né? Então, eu seleciono os melhores talentos ali para o gestor, mas a palavra final é do gestor. E acontece bastante, felizmente ou infelizmente, da gente não... Acontece muito assim, de eu falar, eu não indico essa pessoa, por causa disso, disso e disso, e o gestor dizer, não, mas eu quero. Então, tá bom. No caso, então, a palavra final... eu formalizo, então, formalizando aqui que eu não indico, mas o gestor quer contratar por sua conta e risco. E é isso. Então, a palavra final sempre vai ser do gestor. Entendi. Existem alguns gestores que acatam, né? Fala, não, peraí, o recrutamento não indicou, então vamos procurar outra pessoa. Mas é a minoria, né? Entendi. Eu só queria fazer uma observação, né? Da primeira pergunta que você me fez, e agora o Motim falou... Você está fazendo a lição de casa, Motim, parabéns. Ele comentou agora dessa questão de conflito, né? E aí você me perguntou para esse desafio da gente identificar perfis, né? E é justamente isso. Existe o conflito na equipe justamente porque a gente não pode ter pessoas iguais numa equipe. Uma equipe rica é uma equipe que é divergente. Né? Exatamente. Que tem vários tipos de talentos, né? Se a gente tiver todo mundo que é muito bom em BI, cara, quem que vai fazer as outras coisas? Né? Um exemplo. Então, a gente precisa ter uma pessoa que tem um tipo de competência, outra pessoa tem outro tipo de competência, porque várias visões diferentes juntas é que fazem uma excelência. E é óbvio que visões diferentes vão ter conflitos, né? E o gestor é justamente esse mediador, de conseguir olhar para cada um e falar, não, peraí, a Maria aqui, ela é muito boa nisso aqui, vamos escutar o que ela está falando sobre isso. Mas o João é bom em outra coisa, vamos escutar o que ele está falando aquilo também. E o desafio é colocar essas pessoas no lugar certo, né? O desafio exatamente. do gestor é isso, né? Por isso que existe o RH também para te ajudar nisso, RH, né? E é assim que a gente vê o sucesso, na verdade, né? O sucesso do processo, né? Por exemplo, quando contrato, eu especificamente, como sou a mais sênior do time, eu acabo contratando mais vagas de gestão e tal. Então, quando eu contrato gestores, e aí eu vejo, nossa, fez 1 ano, cara, contratei certo. Tipo, deu muito certo, né? Porque você colocou a pessoa certa no lugar certo. E isso é muito satisfatório. Apesar de, claro, a última palavra ser do gestor, né? E aí também tem a questão do recrutamento interno, né? Que é a responsabilidade muito grande da gente, porque às vezes as pessoas que participam do processo e não passam, elas não conseguem entender o tamanho da nossa responsabilidade de tirar ela de um lugar e colocar em outro e dar certo, porque não pode dar errado, porque não tem volta, né? Então não tem volta. E às vezes a pessoa fica brava, né? Eu tenho alguns colaboradores na empresa que eu trabalho que não passaram no processo seletivo que eu fiz e que me olham de cara feia, né? Então faz parte também. E esse era mais um dos meus medos. Acontece, Porque mas a gente aprende a lidar. Quando foi para mim passar para carregado, meu coordenador falou, só que você sabe que é um caminho que não tem volta. Agora você mudou a chave. Você não é mais técnico, você é gestão. Resumindo, ou produz ou é rua. Para mecânico não volta mais. Bem, mais ou menos assim. Ou dá certo ou dá fora. Ou vai, né? De qualquer forma. Então é hora de arregaçar as mangas e buscar o resultado, né? Mas isso é muito bom, né? Agora, por uma visão de uma pessoa que te ajudou, né? Que te ajudou a sair da zona de conforto, você hoje é encarregado. E só pela análise da Carize aí aqui no podcast, você está indo bem. Então, parabéns, né? Não podemos esquecer de parabenizar, porque é algo que a gente deve valorizar, é a carreira de uma pessoa, né? Essa transição de carreira, porque é um desafio, você estava acostumado com coisas... A gente pode dizer que você já não tinha mais medo na função que você estava. Porque você tinha muito tempo de experiência. Então tava vamos só esperando a aposentadoria só. Isso! Fazer igual alguns falam lá na empresa, né? Chegou a cartinha, eu tô saindo fora. Essa que é... Então, você tá naquela zona de conforto e já não tinha mais medo. Agora são novos desafios, né? Chega aquele problema e você fala, meu Deus, como que eu vou resolver? E agora? E você estimula o teu pensamento, você volta a estudar, e isso
com toda certeza aí, daqui a um tempo você vai estar na zona de conforto de novo, vai precisar de novos desafios. Isso é muito bom. Carize, eu queria fazer uma pergunta para você. Não tem aquele gestor assim que você fez a contratação, por exemplo, deu ali o seu feedback, né? Falou, essa pessoa aqui eu não indico por tal e tal motivo. Claro que tem uma resposta técnica, né? Sim. E 6 meses, 10 meses depois ele te liga, Carize, você contratou esse cara errado. Nunca aconteceu assim. Esse cara não tá produzindo, esse cara não vai. Não. Não, porque uma das coisas que a gente faz lá são os indicadores ali de recrutamento e seleção ali, mas da assertividade do processo, né? Mas não é no sentido de dizer quem errou ou quem acertou. É mais no sentido de entender as motivações, né? Que fazem as pessoas entrarem ou saírem da empresa. Então, quando acontece um desligamento, já aconteceu recentemente, inclusive, onde eu trabalho, do gestor bateu o pé, queria a pessoa, não deu 3 meses, a pessoa aceitou a primeira proposta, que ela, enfim, que tinha um salário melhor. E aí o gestor falou assim, a gente não pode errar a próxima vez, né? Dá vontade ligou de falar, pra ele e falou, sim, foi você que errou. Dá vontade de falar, então, a próxima vez você lê o laudo, né? Que ele dá a entrevista, né? Daí a gente tem uma forma melhor de conversar, né? Mas não, nesse sentido assim, não. Eles não apontam porque eles sabem que a decisão é deles no final, né? Então, não apontam, assim. Mas a vontade de falar, eu te avisei. Dá, né? Não dá vontade de falar. E a gente tem que usar muitas das vezes aqueles termos corporativos, né? Pra não falar, viu? Vai caçar o caminhão que caiu, né? Então, nessa hora a gente escreve um e-mail desse tamanho, né? Isso, formaliza muito tudo. Educadamente, né? A pessoa, quando ela leva, ela entende. Né? no fundo ela entendeu. Ela entende, no outro lado da entende. tela ela tá falando, eu não acredito que ela falou isso. Sempre tem aquelas alfinetadas no meio do e-mail corporativo, não tem? Que a pessoa escreve, apaga. Não. Peraí, deixa eu usar outra palavra. Que vai ofender igual, mas não vai parecer que eu ofendi, né? Não é sempre assim? Tem até um meme, né, na internet que fala sobre isso. Tipo, Tem, eu tem já um vi memezinho, uns vídeos. né? Fala um palavrão lá e tal, uma expressão. Não, mas a gente Isso. não pode falar isso. Não, então escreve assim. Vamos escrever de E outra aí maneira. escreve de que uma o forma impacto- formal. O impacto isso. vai ser O igual, difícil é ter a inteligência emocional para lidar com esses e-mails corporativos aí também. Às vezes a gente leva umas porradas aí que... Mas o segredo é sempre ler, respirar, dar uma volta, deixar passar um tempo, ler de novo. Aí quando você lê a segunda vez, você já está com outra visão. Aí, ó, Entendeu? mais uma dica aí. Se Você viu? Se você ler o e-mail e já responder, vai dar BO. O negócio é ler, respirar, né, internalizar, dar uma voltinha, comer, voltar a tomar um café, ler de novo. Agora acho que estou mais calmo para responder. Esse é o segredo. Que às vezes a gente está no calor da emoção ali, lê um e-mail e fala, não acredito. Você quer já, tipo, e aí é aí que você se queima, né? Então Isso é o negócio é ter calma. Porque, gente, meio corporativo é assim, não adianta. Né? Não tem o que fazer. Eu acho incrível porque no meio corporativo, às vezes, você entra numa reunião e literalmente, né, perdão da expressão, mas quebra o pau lá dentro e quando você sai, vamos tomar Tudo- um café, vamos almoçar junto. Tudo normal, como se a nada vontade tivesse é de falar, acontecido. que almoçar, rapaz? Tava até agora brigando ali, isso que é almoçar junto. Não é sempre assim? Acontece muito, né? Outra coisa que eu queria te perguntar, Motim, e você já chegou a demitir alguém nesse tempo que você já está aí sobre a liderança? Sim. Nos primeiros dias ainda. Qual que Gente, foi a demitiu- sensação, assim? Não, mas pera aí, você tava como mecânico afiando o facão já? Como é que era? Chega uma hora que tem algumas coisas que não bate, né? Infelizmente era uma pessoa que era a maçã podre na equipe e vinha desmotivando todos. Foi uma das primeiras coisas que eu fiz, foi isso. Falei, não, esse cara não dá pra ficar no time. Usou Antes as de ferramentas que contaminar você tinha. toda a equipe, Aí a gente vamos já. teve que demitir ele. Foi bem tenso, fiquei bem nervoso, não dormi aquele dia. Capaz. Mas Mas- era ele que seria demitido. Sim, mas é um processo que não é fácil, cara. Não é fácil. Aí, mas graças a Deus quem fez foi minha chefe, eu só fiquei do lado só. Ah, você... Oh, você transferiu a carga. Não, eu não vou ela me demitir, ajudou, não. ela me ajudou, né? Ela viu que eu tava muito seguro ainda pra isso. Mostrou os e... passos. Tava aprendendo, né? Sim, sim. Eu acho que é bem isso, né? O processo de gestão é um aprendizado diário, né? Você nunca tá pronto para tudo.
Todo dia você vai ter um desafio novo, você vai ter que buscar o conhecimento. E eu acho que quando você está bem embasado com a equipe, que você tem um gestor que te dá todo o suporte, fica tudo mais fácil também, né? Isso é melhor. Ele já passou por isso, né? Então ele sabe como conduzir a gente. Tira uma dúvida pra gente. Quanto tempo demora um recrutamento de um gestor, por exemplo, que a gente pode considerar que é uma vaga mais delicada e normalmente são as pessoas que ficam mais tempo na empresa, né? E não são vagas temporárias, né? Sim. Normalmente são vagas efetivas. Quanto tempo demora um recrutamento de um gestor e qual o passo a passo? Por exemplo, você selecionou no banco de talentos lá e a partir daí, ou recebeu currículos, né? A partir daí, qual que é o passo a passo? Você fala com o seu gestor, você olha todos os currículos? Na verdade, o processo seletivo ele começa no alinhamento da vaga com o gestor, né? E aí, o tempo, assim, toda empresa tem um SLA de fechamento, né? Hoje, na empresa Desculpa, que eu trabalho... que é o SLA? Então, é uma sigla em inglês que eu não sei falar. No mas speak English. I don't speak English. Mas, basicamente, SLA é o tempo que você tem para fechar, para fazer uma entrega. Entendeu? Então, abrir uma vaga de gestão hoje, eu acho que são 40 dias. Então, o meu SLA de entrega é 40 dias. Em 40 dias, eu tenho que estar com a pessoa aprovada, né? É meu SLA hoje. Só que, na verdade, existem muitas variáveis. É porque, assim, não é só porque... os gestores não são todos iguais, né? Primeiro que tem a área, segundo que tem as exigências, terceiro que tem o salário, né? Então, são vários requisitos, assim, que a gente vai avaliando. Às vezes... muitas vezes, não na empresa onde eu trabalho hoje, mas já trabalhei em empresas que queriam comprar o Chuck Norris com o preço do Tiririca. E aí é impossível, entendeu? Essa é nova. Aí não dá. Entendeu? Não tem condições. E aí isso demora mesmo, né? Porque você encontrar essa pérola é impossível. E até você conseguir negociar o salário, as condições e tal. É muito jogo de cintura que tem que ter, né? Mas, basicamente, acho que 40 dias é um tempo médio, assim. Mas começa o processo fazendo o alinhamento da vaga, né? Entendendo o que é imprescindível para o gestor, naqueles requisitos que eu comentei com vocês, das competências, né? Porque a gente vai ter que avaliar. Então, claro, eu vou perguntar, o gestor vai fazer uma lista. Eu falo, tá, ok, vamos olhar dessa lista o que é imprescindível, né? Porque perfeição também não existe, né? E aí, a gente divulga a vaga. Geralmente, vagas de gestão, a gente tem que fazer o hunting, né? É muito raro os gestores, a não ser que seja nível mais supervisão ou coordenação, se candidatarem na vaga. Se for um nível mais gerencial, é sempre um hunting mesmo. E busca os candidatos ou faz a triagem, né? Aí eu pelo menos apresento para os gestores, para o gestor validar os currículos e aí chama para entrevista. Validando a entrevista, tem um teste que a gente usa hoje que chama PDA, que é um teste de perfil que vai mostrar algumas habilidades daquele gestor e tudo mais. Então, são várias ferramentas que a gente junta para poder traçar o perfil ok, legal e tudo mais. Mas lembrando que tem que estar dentro do orçamento também, né, gente? Que é o maior desafio. Né? A pessoa ela não pode só atender os requisitos, mas a gente também tem que conseguir pagar essa pessoa, né, dentro do que ela precisa, assim, então... Tá certo. Eu ia até perguntar para você no meio dessa pergunta, eu vou abrir um parentezinho. Isso que eu ia perguntar, você tem orçamento, então? Ó, tô dando dica, hein? Então, você tem um orçamento, o recrutador ali, ele tem um orçamento até que ele pode chegar, ou você recebe a proposta do candidato e repassa pro gestor? Na verdade, é assim, não sou eu que tenho o orçamento é da área de orçamentos mesmo. Dentro do RH tem uma área de orçamento, né? Ah, entendi. Não é orçamento, na verdade, é uma área de remuneração, que é a remuneração que me passa, quando eu recebo a requisição, eu já recebo com o salário, né? Só que é bem complexo explicar, eu vou deixar bem simples, bem simples, assim. Basicamente, existe um estudo de remuneração de mercado. Então, pega empresas similares à nossa, né? E faz um estudo dos cargos, quanto que as pessoas estão ganhando. E aí, ele faz uma faixa ali, vamos dizer, de 80%, 100%, 110%, né? Quanto que a gente pode negociar, vamos dizer assim. Só que o que vai depender dessa negociação também é se a área tem orçamento para pagar um pouquinho a mais, no caso, entendeu? Então, às vezes, a área tá orçado, você tem dinheiro para pagar um pouquinho mais? Tem que ver isso, né? Mas existe sempre uma faixa, até porque é nessa faixa que a gente aproveita também para dar gratificações, por exemplo, para as pessoas e tudo mais, né?
que mais que você me perguntou? Que me fugiu. Não era justamente se você tem esse intervalo, né? Tá. Porque você, por exemplo, como é cargo de gestão, se você precisa caçar a pessoa, normalmente ele já tá tranquilo no lugar que tá. Para ele sair, ele vai ter que receber algo melhor, né? Eu lembrei que eu lembrei que eu ia falar aqui também. Acaba que o recrutamento e seleção também é uma área que ajuda a remuneração a fazer pesquisa de mercado. Então, eu nunca, assim, a não ser uma vaga de entrada, né, um auxiliar, uma operação de entrada mesmo, a gente fala o salário de imediato, né? Caso contrário, eu sempre pergunto qual que é a pretensão salarial da pessoa e o que ela tem de benefícios. Porque isso eu trago para minha área de remuneração. Aí eu falo, tal empresa, nesse cargo, está pagando tanto, ou a pessoa quer tanto, então porque eu não vou perguntar quanto que a pessoa ganha, a não ser que ela queira me contar, né? Sim. E ela está com esse benefício, ela tem tanto de hora alimentação, ela tem esse plano de saúde que tem ou não tem coparticipação, enfim, tudo isso é material para a gente poder melhorar a nossa remuneração, nosso estudo de mercado e tudo mais, né? Mas sim, existe uma faixa, às vezes a gente consegue negociar, às vezes não, vai depender de outras variáveis. Eu, para ser sincera, sou só uma mensageira, né? Eu só choro, peço ajuda, mas nem sempre eu consigo. Isso mesmo. E, Motim, o que você pode dizer para quem está querendo entrar agora na área da indústria, seguiu, por exemplo, no caso você está como encarregado de mecânica, o pessoal, jovens principalmente, não, eu vou na mecânica porque está dando dinheiro, eu vou ter sempre um mercado de trabalho mais amplo. O que você pode dar de dica aí para eles? Eu acho que se o cara for buscar mecânica atrás de dinheiro, ele tá indo pro lugar errado. Não, brincadeira, assim, eu acho que a pessoa tem que tentar buscar o que gosta de fazer. Certo. Não adianta você entrar na indústria para ser um mecânico se você não gosta de mexer com graxa. É verdade. Então, assim, eu acho que o primeiro passo é você tentar se achar no meio que você tá, fazer o que você gosta. Quem faz o que gosta não trabalha, se diverte. Então, se você está trabalhando no que você gosta, a tendência de você crescer, você vai querer buscar conhecimento naquilo. Aquilo te desperta a vontade de você aprender. Então, se você for querer entrar na indústria num ramo que não te agrada, você só vai perder tempo. Realmente. Isso é verdade. O Cariz, e eu tenho mais uma pergunta. Conta pra gente um caso de sucesso que você fez o recrutamento ali, qual área que foi, como que foi esse caso em específico, que marcou a sua carreira, assim. Você fala, cara, eu contratei esse cara e foi muito bom, ele deu um bum. Isso, ele se desenvolveu na empresa, as pessoas gostaram, os líderes dele, os liderados dele também gostou. Conta pra gente como que foi. Já teve algum caso assim? Teve. eu lembrei do mais emblemático, assim. Eu trabalhava numa indústria automotiva e eu contratei uma aprendiz. E essa aprendiz, quando eu era estagiária, daí quando eu saí, ela entrou no meu lugar como estagiária e depois ela virou analista e hoje ela é gestora. Ela tá lá até hoje. Que legal. Foi bem legal. E ela entrou como aprendiz, assim. Eu lembro que quando eu entrevistei ela, eu pensei, cara, essa menina é um avião, cara. Essa menina, ela é muito ligeira, muito rápida. Ela tinha uma visão muito... Só que aí que tá, né? Ela tinha uma base já, assim, de estudo, de família, tudo. Uma família que dava uma visão para ela muito boa, né? E eu sei que hoje ela é gestora lá. Eu acho que esse foi o que eu consegui acompanhar por mais tempo, assim, né? Entendi. Eu contratei ela com 16, ela deve ter uns 35. Nossa, faz tempo. Tá entregando a idade assim. E me diga uma coisa. A gente comentou que às vezes as pessoas já nascem com o feeling de ser gestoras, né? Você acha que a pessoa ela tem que nascer e daí ela estuda para se aprimorar como um gestor, como um líder? Ou você consegue transformar essa pessoa? O Motim, por exemplo, era um caso que as pessoas já viam nele essa desenvoltura para ser um líder, né? Para liderar. Mas tem pessoas que talvez, devido ao cenário que você esteja passando, né? Você está numa indústria lá no Amazonas, por exemplo. Quem quer ir para lá, né? Você precisa desenvolver essa pessoa. Você acha que tem como? Que dá para você fazer? Ou essa pessoa já tem que nascer com aquele feeling? Assim como tem jogador de futebol, igual o Ronaldo, que já nasce... Ronaldo,
e tem jogador de futebol que treina pra caramba e é muito técnico e se torna um ótimo jogador de futebol, mesmo não sendo um Ronaldo, acho que dá para fazer isso em qualquer área. Só que existem 2 tipos de liderança, né? Existe a liderança de gestão de pessoas que acaba tendo processos e olhando mais de cima, e tem também a liderança técnica, né? O Motinha é uma liderança que já começou com uma liderança técnica. O passo dele de chegar no outro nível de liderança é uma questão de tempo, né? Por isso que ele já era um líder, porque tecnicamente já é uma referência, né? Então, quando as pessoas provavelmente aí tinham alguma dúvida, alguma questão, já pediam para você, porque sabiam que você sabia resolver o problema, né? Então, o gestor, ele assim, naturalmente vai adquirindo, né? Vai se tornando um gestor, uma referência, mas com certeza, né? Para você se tornar um gestor de pessoas, depois maior, né? Assim, mais robusto, você tem que estudar, você tem que querer, você tem que ser humano, você tem que olhar para as pessoas, olhando para os processos também, né? Por isso que eu falei que você está fazendo o dever de casa, né? De ter esse olhar mais amplo das coisas. E lembrar que a partir do momento que você começa a crescer, você também começa a ter mais responsabilidades, né? E assumir essas responsabilidades não é uma tarefa fácil, mas sim, é treinável, desde que a pessoa esteja disposta, né? Tem Isso, com que certeza. ter aquela disciplina ali para chegar, então, né? Tem que querer e tem que gostar. Tem que querer. Tem que gostar. Porque o gestor, basicamente, o gestor de pessoas é a pessoa que apanha, filtra para não chegar nos seus. É ele que apanha. Falou tudo agora, né? Ele Nossa. leva fumo pelos outros, né? Essa que é a realidade, né? Ele vai, Verdadeiro apanha lá cachimbo. em cima, e aí ele filtra, chega para a equipe e fala, então, gente, olha só. Mas antes ele saiu arrebentado lá em cima, né? Quando- Você tem que saber as 2 linguagens, né? Saber escutar a linguagem do teu superior e saber passar essa linguagem para tua equipe de uma forma que você não Exato, de outra forma, afete, que você não desmotive A sua os teus própria equipe liderados. ali, né? Você falou tudo agora, né? A gente tem que saber como que a gente tá falando em cada ambiente, né? E Por não- isso que às vezes eu saio, vou no banheiro, dou uma respirada, tomo uma água. E não só no ambiente, mas assim, cada pessoa se motiva de uma maneira diferente. Tem gente que você fala, duvido que você consiga. Aí a pessoa fala, agora eu vou conseguir. Agora vai. Tem gente que se você falar isso, você acaba com a pessoa fala, meu Deus, eu não vou conseguir, né? Tem gente que se você falar, eu tenho certeza que você consegue. Aí que a pessoa... Se Então, motiva. o gestor de pessoas é aquele gestor que olha e fala, esse aqui é assim. Esse aqui eu tenho que falar de outro jeito. Esse aqui se motiva de outra forma. Então, o gestor de pessoas, ele tem que enxergar cada um como um indivíduo único, né? Colocar as pessoas no lugar certo, né? Tecnicamente, mas também como ser humano. Então, por isso que eu entendo que é uma evolução, né? Hoje você é um gestor técnico. Amanhã, né? Espero que eu veja isso. Eu também. E na zona de conforto nada acontece. Então, na Sim. verdade, não é confortável. Isso é Não. verdade. Eu tenho uma outra pergunta. Você falou que tá há quantos anos mesmo? No RH, Isso. quase 18. Vai fazer 18 Quase em 18. janeiro. E todo esse tempo na área de recrutamento. É que eu já fiz várias coisas, mas a minha especialidade é recrutamento. É que em algumas empresas eu trabalhei em startup. Então, por exemplo, em startup não é que nem na indústria, que é tudo separadinho, segmentado, bonitinho. Né? Numa startup você faz tudo, né? Tudo literalmente. Até compras eu já fiz. Nossa. Mas você acaba fazendo de tudo, assim. Mas desenvolvimento, treinamento, avaliação de desempenho, onboarding, offboarding, enfim. Mas que eu tenho mais experiência, assim, hoje é no recrutamento e com avaliação psicológica também. Trabalho há muitos anos com avaliação psicológica, porque dentro da indústria precisa, é obrigatório, né? Na verdade, é uma questão de lei mesmo. E aí eu me especializei na parte de avaliação psicológica, que está dentro do recrutamento e seleção. Porque para eu contratar, essa pessoa tem que passar na avaliação. Então, está dentro do meu... E me da minha diga área. uma coisa. As pessoas falam muito na internet hoje que o pessoal de recrutamento, né, que faz esse recrutamento, encontra muita dificuldade para achar pessoas para cargos de liderança hoje. A gente sabe que não é uma tarefa fácil, né? São pessoas que, igual a gente falou, é o verdadeiro cachimbo, né? Então não é todo mundo que quer, por exemplo, às vezes levar paulada pelos outros. Essa é a realidade de um líder, né? Você notou diferença de uns tempos para cá para o mercado atual
a dificuldade de contratar essas pessoas, de desenvolver líder? Porque muitas das vezes, talvez, né, não sei se acontece, mas você vai ter que contratar uma pessoa por falta de mão de obra, alguma coisa, que não era líder para assumir aquele cargo, né? Sim. E é a contratação que eu mais gosto. Sério? Sério, quando pega um supervisor e contrata para coordenador, ou um coordenador e contrata para gerente. É assim, porque a pessoa vem no gás, a pessoa vem bombando. Então é muito legal, assim. Mas eu acho sempre que desenvolver dentro de casa é melhor, é mais fácil. Assim, é mais custoso, mas é mais fácil no sentido de você reter esse colaborador. Porque hoje as empresas, elas estão sempre olhando para o saving, estão sempre olhando para o EBITDA, né? Que a gente chama, que é basicamente o que sobra depois que paga as contas do lucro, depois que paga a conta, o que sobra é o EBITDA. E é isso que uma empresa que tem PPR ou PLR vai dividir entre os funcionários, o EBITDA. Desse EBITDA sai as demissões. Então, se você contrata e demite, é um custo muito alto, né? Então, a gente precisa sempre estar retendo. Se você faz dentro de casa, você já está retendo. Né? Porque a pessoa fala, pô, ganhei oportunidade, né? E sem contar que você tem uma pessoa mais comprometida, que conhece melhor o negócio, que já conhece as pessoas, né? Mas eu não tenho, assim, respondendo melhor a tua pergunta também, eu não tenho tido ainda tanta, assim, dificuldade. Ouvi dizer que a geração atual não quer muito ser gestor e tal, não tem esse interesse por não querer trabalhar muito, não querer ter dor de cabeça, alguma coisa do tipo, né? Mas eu ainda não senti esse impacto, assim. Na verdade, quando eu abro uma vaga de gestão e eu falo o nome da empresa que eu trabalho, as pessoas sempre se interessam, né? Então, a minha dificuldade realmente é questão de remuneração, assim, a maior, né? Porque é muito competitivo o mercado, né? As empresas, elas realmente, assim, uma dando soco na outra, querendo, no fight mesmo, brigando por causa dos profissionais, sabe? Então, acho que é isso, mas ainda não senti, espero não sentir. A questão de salário é muito complicada, né? É delicada, eu diria. Porque você fala para a pessoa, teu salário tá bom? Tá bom, mas eu poderia ganhar mais. Não é sempre assim? E o salário mexe no bolso do patrão, né? O salário fica mexe difícil, no bolso do patrão, né? É que também, quanto mais você ganha, maior teu custo de vida. Isso é verdade. E o pacote inteiro, na verdade, a remuneração como um todo conta, né? Entendi. E me diga uma coisa, você, Motim, agora no cargo de encarregado, você tem que selecionar algumas pessoas juntamente com o RH, né? Para trabalhar na tua equipe. E como que tem sido para você esse desafio? Como que você antes passava do mecânico, chegava uma pessoa recém-contratada lá, esse aqui vai trabalhar com você. Ensina esse cara, ajuda esse cara, e agora você tem que juntamente... Claro que tem a parceria do RH ali, né? Que são pessoas especialistas para isso, que vão saber te direcionar, mas você também precisa ajudar e dar esse veredito, né? A gente vai no embasamento técnico dele primeiro, né? O que ele vai falar, o que ele conhece da parte específica minha, né? Da área mecânica. Eu vou saber se o cara estiver me enrolando, né? Então, querendo dar aquele sambaliló. Ali, nessa parte aí é difícil me enrolar, né? Mas às vezes pode acontecer, né? O cara ser bom de conversa e não ser bom tecnicamente, né? Já aconteceu. Político. O que a gente teve um desafio grande esse tempo atrás é que a empresa decidiu colocar uma mulher em cada setor, né? E a gente teve que contratar uma mulher mecânica. Foi um desafio difícil, a gente buscou, é difícil você achar uma mulher que queira trabalhar nessa área, né? E que tenha experiência, pior ainda, né? Difícil mesmo, quem está empregado não vai querer sair. E que leva jeito pra coisa, né? Porque afinal um serviço de mecânico não é um serviço tão leve, leve, né? A gente fez uma aposta numa pessoa... A gente fez uma aposta numa pessoa que mostrou interesse em aprender. Ela estava estudando, mas ela não tinha experiência. Como é que ela está indo? E ela está me surpreendendo. Obrigada. Entendi. E ela tá me surpreendendo, porque assim, ela mostrou vontade de aprender, tá buscando, não faz nada na dúvida, que é o mais importante, né? Então, assim, das contratações que eu fiz até agora, não tem nada para reclamar. Isso é bom, né? Falando em contratação, promoção, por exemplo, já houve algum conflito interno ali? Por exemplo, tal pessoa tá ali 2 anos, 3 anos, tá esperando
um aumento de salário, uma promoção, chega uma pessoa de fora com conhecimento, por exemplo, equivalente ao dele, mas com um cargo maior que o dele? Houve já essa situação com você? No, Você já passou por no isso? passado a gente tinha muito isso. Depois que eu entrei de encarregado, isso não aconteceu mais. Não, isso é muito bom. Foi uma das coisas que eu briguei bastante para que não acontecesse. Tá certo. Ele Porque eu entrou acho já que- no gás, né? Não, porque eu acho assim que a gente tem que valorizar quem tá dentro de casa e merece ser valorizado, Sim. né? Aí, tipo, você trazer uma pessoa de fora, às vezes por algum... Não que a pessoa não mereça, mas às vezes você acaba desmotivando a tua equipe. Eu tentei ajustar a casa com o que eu tinha primeiro, Uhum. né? Depois a gente foi buscar a contratação fora. Contratação fora. Recrutamento interno. Então, assim, eu acho que a forma que a gente fez, algumas pessoas não vão ficar felizes Nem também, todo né? mundo Nem todo vai mundo ficar a gente contente, agrada. né? Mas eu consegui colocar no radar, nivelar todo mundo. Eu fiz uma avaliação particular minha com eles para saber como é que estava o nível de conhecimento deles tecnicamente, né? Avaliei a desenvoltura deles atuando na fábrica. Entendi. Então, assim, fiz uma avaliação de cada um e nivelei todos eles, ó. Você tá nesse nível, você tá nesse, e a gente foi... E eles foi se cientes do ajustando. conhecimento. Então, ciente, ó, certo? você para passar por isso, você tem que melhorar nisso. Então, assim, a gente tá buscando isso ainda, né? Estamos longe de chegar onde eu quero, mas estamos no caminho. No caminho. Estamos no caminho. Ô, Motim, e me responda uma coisa. Quando a gente fala em promoção, é um assunto delicado, né? Porque sempre tem esse tipo de coisa. É. Promove uma pessoa, O outro já fica, o outro já bicudo fica, do lado e já. o meu, cadê? E quando vem? E se você dá um feedback negativo para essa pessoa, claro que você está dando um feedback esperando que ela melhore, né? E essa recepção do feedback não é muito boa. O que você faz nesse tipo de reação dessa pessoa? Assim, que a pessoa não aceita. Tem pessoa que não aceita ela dizer que ela tá ruim em algum sentido. Já tem outras pessoas que olham e tentam mudar, né? Conseguem absorver e E- procuram Cara, melhorar, né? Eu vou te falar a real. Eu não tenho essa experiência ainda. Não tem Nossa, ainda. não. isso então é muito bom, né? Porque todos que eu conversei até hoje, ninguém, assim, quis questionar ou dizer, ah, não concordo. Teve pontos de discussão ali no meio da conversa, mas Uhum. tudo pacífico. Nada, assim, de chegar ao extremo de você falar, não dá, não quero, não aceito isso. Não teve nem... Ah, entendi. Isso é muito boa, né? Isso Sinal que também você tem acredito que seja graças ao tempo de convivência de você com seus colaboradores hoje, né? Sim. Eles entendem, acredito, a situação e sabe que uma hora vai chegar. É algo que tá fácil pra mim, porque eu conheço todo mundo, então, assim, eu acho que Realmente. nesse sentido, assim, é algo positivo pra mim, né? Uhum. Mas, assim, em relação a um feedback que eu dei negativo ou de cobrança, que Já alguém não. recebesse de forma áspera, não... Se recebeu, não falou nada. Não falou né? nada, guardou soube pra si ali. respeitar. É sinal É. que a galera tá respeitando, né? Sim. E eu fiquei meio curioso, assim, como que você faz quando uma pessoa ela não tá indo bem? Agora, já como gestão, você procura avisar essa pessoa muitas vezes? Você insiste muito? Ou você é daquele cara, assim, que eu avisei uma, avisei duas, avisei três, não tem conversa, é rua? 3 vezes é o limite, né? Né? Acho que Haja Três vezes paciência é o também, limite. não né? tem o eu sangue acho- de barata, né? Eu acho que até para paz de espírito da gente também, porque quando você tem uma pessoa que ela tá dando problema, você orienta e ela busca melhorar, fica mais fácil. Agora você vê que a pessoa não acatou aquilo, que tem pessoas que você fala, ela te escuta, mas só escutou. Só escutou. Não Um buscou, lado, não você buscou mudar, né? E quando a pessoa ela busca melhorar, fica mais fácil, né? Agora se a pessoa não, você falou 2, 3 vezes a pessoa não melhorou, não vai continuar adiantar, você Alguma continua coisa falando, tá errada alguma aí. coisa tá errada, né? Então, É aquele velho ditado, né? A gente tem que buscar caráter e treinar habilidade, né? Toda a vida. Toda a vida. Se a pessoa tem caráter, ela sabe. A gente não pode dizer assim, nossa, todo santo dia eu vou ir trabalhar motivado. Porque uma hora ou outra a gente tem um problema pessoal, a gente tem uma coisa que naquele dia você não vai estar motivado. Você aconteceu uma situação familiar, alguma coisa, mas você também tem que entender que você precisa separar as coisas, né? Eu acho que isso que é o mais dificultoso para o profissional, ainda mais quando o líder, porque a vida pessoal dele não pode impactar
no feedback, não pode impactar em nada dele na vida profissional. Você já chegou nesse tempo que você já está como encarregado, que, resumindo, a vida em casa estava só por Deus, estava um tsunami. E daí você chega no ambiente de trabalho, você tem que dar aquela respirada, assim, porque você precisa ser tranquilo, você precisa ser irracional, né? Você tem que saber que da portaria para dentro, dos portões da empresa para dentro, você é o Carlos Eduardo Motim, encarregado de manutenção, e a vida pessoal não pode afetar. Já teve algum momento que você teve que parar e pensar assim? Sim, eu acho que isso é em ambos os lados, né? Às vezes você chega com algum problema de casa, um filho doente, alguma coisa assim, e a tua cabeça não tá para estar ali, mas você tem que saber dividir. E a mesma coisa em casa também, né? Às vezes você chega cheio de problema do trabalho e começa a descarregar em casa. Então, essa é uma parte bem difícil de você conseguir Filtrar, controlar. né? Coitada da minha esposa, né? Às vezes tem que me aguentar lá nessas partes. Não meus é desabafos. fácil, né? Mas eu acho que é natural, né? Claro que você não vai descontar, mas você é natural. Você chegar em casa, querer conversar com o esposo, com a esposa, com o filho, de você falar sobre as situações que aconteceram no trabalho, né? Voltando um pouquinho sobre o recrutamento ali, que tanto a Carize, mas eu acho que você que também vai participar daquela entrevista mais presencial. Eu lembro que o meu pai comentava quando era pequeno, ele trabalhava numa metalúrgica, e daí chegava, meu pai lá de 77, um senhor chucro, digamos assim, né? E daí teve a oportunidade de ser encarregado de uma equipe, e ele, na hora que ele ia entrevistar, era uma startup, sabe? Na hora que ele ia entrevistar a pessoa, ele olhava o currículo assim e tal. Ah, parece ser bom. Chama esse cara aqui. E chamava o cara lá, e quando o cara chegava na indústria, ele pegava e conversava um pouco com a pessoa. Só que enquanto ele estava conversando com a pessoa, ele chegava para um assistente dele ali, né? E falava, ó, vai lá e prepara a máquina de solda. Só que o prepara a máquina de solda é um código para eles. Aí, por exemplo, na MIG, a pessoa ia lá e o cara na entrevista falando, porque eu fui soldador não sei aonde, porque eu sou bom, porque não sei o quê, e porque eu tenho curso daquilo, tenho curso daquilo outro, e meu pai, não, Vamos muito bom, isso é testar legal. na prática, Vamos ver na prática. E daí o cara ia lá, ele enroscava o arame, ele fechava o gás da MIG, e daí os caras que era mais papudo, digamos assim, que era o migué, né? O cara ia soldar e ia sair aquela solda horrível, né? Porque não tem gás na MIG, pra quem conhece, saía aquela solda horrível. E daí o pai, pode soldar. Eu acho que não tá bom ainda, solda mais um pouco. E para aquelas pessoas que realmente entendiam, eu sabia o que era o problema. Isso, a pessoa batia aquele primeiro ping. Opa, peraí, dá licença, deixa eu dar uma olhada aqui. O cara já ia lá, abria o gás, regulava a máquina, depois ele soldava. Acontece muito isso, né? O cara chega ali, papudo, na hora de você aplicar uma prova, por exemplo, o cara erra as questões mais básicas que tem. Sim. Simbologia, principalmente pneumático, você joga uma prova pro cara e se o cara não souber... A gente tem que se aprimorar porque a indústria cada vez mais tem tá cara aplicando que, essas provas. Tem cara que não conhece um parafuso, quer ser mecânico. Tá lá. O pior, na verdade... Você dá uma questão de múltipla escolha lá, dizendo vários tipos de parafuso, com o desenho, as medidas do parafuso, só o cara selecionar correto ali, o cara consegue selecionar errado aí ainda porque não conhece. Você escuta ele na sala, minha mãe mandou. É V de verdadeiro, né, cara? Não... C de Cristo. Isso aí. E F de fé. O pior é que é sempre assim. E tem muito isso no mercado atual, Motim? Pessoas que chegam ali, literalmente tentam a sorte, achando que vai enrolar o líder? Tem. Principalmente nessa geração de agora, que quer as coisas muito rápido, tá cada vez mais difícil achar técnico. Pessoa que conheça, que tenha conhecimento. Geralmente quem tem conhecimento é as pessoas dos 30 pra lá, que nem eu. Aproveita. Mas é verdade que hoje virou muito curso EAD, né? Antigamente o pessoal fazia um Senaizão lá, totalmente presencial. Senai é professor de muita gente, inclusive, né? Hoje não. Hoje o cara vai
vai fazer um EAD, vai uma vez no mês lá fazer uma provinha lá só e... Tá certo. Eu acho que até por isso que o RH se junta nisso, porque a pessoa ali é boa de lábia, conversa ali, fala bonito, não sei o quê. Não, beleza, o RH pode ser que selecione. Não, esse aqui pelo menos entende ali na teoria. Vamos ver agora na prática. Vamos chamar o pessoal ali do campo ali pra gente poder testar o conhecimento dele. Acontece muito também disso, Cariz? Sim. Eu não consigo avaliar, né, se a pessoa tem conhecimento mecânico, né? Tipo, ele vai eu tenho lá a descrição das atividades, eu vou perguntar. Ele vai me dizer que sim, eu não tenho como avaliar se sim ou se não, de verdade, assim, né, profundamente. Aí, por isso que é uma parceria, com certeza. Com Isso certeza. é muito bom. Sem essa parceria é difícil fazer a contratação, porque a gente vai conhecer a parte técnica, mas o pessoal aí vai ser mais o Vai ser RH, né? Eu gosto de fazer entrevista junto, porque eu aprendo daí bastante, né? Sempre vejo o gestor fazendo as perguntas técnicas e aí eu percebo qual que é a resposta que ele está esperando. Numa situação que ele não possa participar comigo, eu já vou fazer a mesma pergunta que ele fez e vou esperar a resposta que ele esperava, né? Para ajudar nessa seleção, assim. Mas é uma parceria, é um trabalho conjunto. Até porque, se um dia ele precisar de alguma coisa em relação a esse candidato, ele vai me procurar. Pô, Carize, lembra? Sei lá, tô com um problema aqui com o fulano. Quando a gente entrevistou, você lembra? Se ele falou isso, se ele falou aquilo, como é que foi? Isso acontece. Né? Vamos relembrar junto, vamos pegar o parecer da entrevista e tal. Então, isso acontece bastante. É uma parceria, não tem jeito, né? Ah, isso é verdade. Ainda bem, né, gente? Porque trabalhar em equipe é bem mais legal. Com certeza. Com toda certeza, né? Eu queria fazer uma pergunta para vocês dois, e daí cada um vai responder. A gente está quase finalizando já, mas para as pessoas que estão nos assistindo, querem entrar para o mundo da indústria. Às vezes ele trabalha em qualquer outra área, né? E ele quer ir para a área industrial. Qual era o teu conselho hoje, Carize, para essa pessoa que está iniciando na área industrial? Ele quer migrar para a área industrial. Migrar ou iniciar? Assim, digo, iniciar a vida... Eu acho que é o início de uma carreira na indústria, de uma carreira né? na indústria. Bom, eu acho que é importante primeiro pesquisar, né? Porque uma indústria tem muita coisa para fazer dentro de uma indústria, né? Tanto que eu estou numa área da indústria, você numa área técnica, enfim, a indústria é gigante. Então, acho que é importante pesquisar exatamente o que tem interesse de fazer. Pesquisar daí, a partir disso, os cursos técnicos, né? Que exigem da área. Hoje, tem muita gente que fala para mim, eu quero me especializar porque eu quero mudar. Eu estou aqui e eu quero ir para lá. E se eu fizer uma faculdade, eu falo, cara, vamos olhar bem de perto. Às vezes não é uma faculdade que vai fazer você ir para lá, é um curso técnico, ou melhor, é uma ferramenta. Às vezes, lá na área que você está querendo ir, precisa muito do conhecimento de uma ferramenta. Não necessariamente fazer uma faculdade, ou você pode fazer só uma pós, ou, enfim, algo que seja mais curto o caminho, né? Não no sentido de não fazer direito, tá? Eu digo encurtar o caminho, não no sentido de fazer EAD, né? Mas encurtar o caminho no sentido de ser mais assertivo no que está sendo necessário ali, daquela área que a pessoa quer. Então, eu acho que pesquisar as áreas, né? Entender se aquilo é para você, né? Eu, por exemplo, sou psicóloga, não sei fazer conta, então não poderia ser da área de engenharia, da área mecânica, por exemplo, né? Então tem que entender, acho que autoconhecimento é muito importante, né? Entender o que você tem habilidade e não adianta querer passar do teu limite ali, porque você vai sofrer muito, né? Se me colocar numa área de financeiro, por exemplo, eu vou morrer, não tem condições, vai me matar ali, eu não vou desenvolver. Então, acho que é importante esse autoconhecimento, pesquisar, né, sobre as áreas, pesquisar o que está sendo necessário nessas áreas para trabalhar, de ferramenta, de tudo. Precisa de inglês, precisa de Excel, precisa de BI, precisa do quê para trabalhar nas áreas? Ou precisa de um curso do Senai de mecânica? Ter essa noção também. Eu vou fazer um curso EAD, puxa, mas acho que se eu for lá no Senai fazer presencial, eu vou aprender melhor. Então, esse tipo de pesquisa, conversar com as pessoas, né, se conhecer alguém da indústria, conversar, entender como é que funciona. E eu digo, indústria, gente, eu trabalhei em empresa de quase todos os segmentos e eu sou apaixonada por indústria. Para mim, não tem segmento melhor. É muito legal, né? E para você, Motim, qual que é a dica para quem quer iniciar essa carreira na indústria? Eu acho que é aquilo que eu falei há pouco tempo atrás, que é buscar fazer o que gosta, né? Igual ela falou, buscar o conhecimento, pesquisar sobre a empresa que você pretende entrar, né? Se tem
oportunidades que todas as empresas têm, mas às vezes umas é mais restritas que as outras, né? É se formar naquilo que você tem vontade de conhecer e de aprender. Com a formação fica bem mais fácil de você conseguir algo, né? E para quem está na indústria e quer migrar de carreira, eu acho que o mais importante é você deixar claro isso para o teu gestor, né? É mostrar, para ele te mostrar os caminhos, tentar buscar, pedir feedback, o que você acha de mim, o que você acha que eu tenho que fazer, qual que é o meu perfil, né? Então, acho que assim, não é só simplesmente, eu quero virar um encarregado, eu quero virar um psicólogo, não é assim. Você tem que saber se você tem o perfil para isso mesmo, ali, né? Porque às vezes você entrar pela emoção só numa coisa, você vai acabar se frustrando e desistindo de estar no negócio. Eu acho que uma boa dica é a pessoa fazer um curso técnico, né? Continuar no que ele tá, fazer um curso técnico que ele vai saber o que ele tá fazendo, tentar ir no contraturno, né? Falar, acho que deixar, isso que o Motinho falou é muito válido, você deixar aberto pro teu gestor. Mesmo que você não esteja na indústria, chegar, chefe, é o seguinte, eu tô querendo ir para tal área, eu quero me desenvolver nisso. Eu acho que muita gente vai ajudar, vai dar ter esses horários versátil, né? Esses horários melhores para ele poder fazer um estágio. Então, ele vivendo lá dentro, ele vai saber se realmente é aquilo, né? Não dá mas ele tem que ver se ele tem o perfil também, porque eu querer, quero ir. Às vezes você não tem perfil, não adianta. É que daí vai da pessoa ser muito sincera com ela mesma, né? Autoconhecimento. Não adianta um goleiro que jogar na linha. Isso mesmo. Vai goleiro. Eu já sempre tive comigo que eu não queria que não queria trabalhar em outro lugar, não ser na indústria. Eu cresci com a mente que eu queria ir para a indústria. Então, não adianta eu querer, por exemplo... Eu queria ir para a indústria. Eu nunca quis a indústria. Sério? Eu queria ser motorista de caminhão, igual meu pai. Olha a revelação agora, que no final nós tivemos. Olha aí, rapaz. Verdade. Tentei até, mas a decepção foi muito grande. Pois aí eu segui os conselhos do meu pai, não faça isso. Aí, se você tivesse seguido desde o começo, já tinha evitado, né? Eu tinha quando eu cresci, né? Toda vez que me perguntavam o que você quer ser, eu quero ser engenheiro mecânico. Estamos no caminho, né? Tem muita coisa para aprender ainda, mas eu quero ser engenheiro mecânico. Eu era um pivetinho, minha mãe sempre conta para mim, era bem pequenininho. E eu já nasci com aquilo, e eu cresci e fui para aquilo. E eu acho muito interessante que às vezes as pessoas começam muitas coisas na emoção, porque na minha primeira turma de faculdade, acredite se quiser, tinham 124 alunos. Eu nunca mais esqueci. Eu cheguei assim, eu achei que era toda a vida estudando em escola pública, né? Falei, nossa, vai ter uma meia dúzia aqui, os outros vão faltar, né? Porque ninguém vem nos primeiros dias de aula. Não é sempre assim? Ninguém vem. Cara, a hora que eu entrei, dei de cara com 124 pessoas, eu fiquei abismado. Daí eu falei, nossa, o bom é que tem bastante gente para ajudar, né? Primeira coisa que eu pensei. Tava pensando em colar, você tem que se desenvolver, né? Você tem que ser político também. Aí, cara, com 1 ano e meio, a gente já baixou para metade da turma. A gente tinha 60 e poucas pessoas. Muitas pessoas dentro da faculdade mesmo acabaram migrando para as outras áreas e se encontraram, trabalham até hoje, são muito bem, estão em posições excelentes, inclusive, na indústria mesmo, só que não na área de engenharia, né? E a nossa turma está finalizando com 12 pessoas. 12 pessoas de 124. Muita gente migrou para áreas nada a ver, assim, pelo menos eu acho, né? A pessoa era engenharia e daí ele foi ser veterinária. A pessoa fazia engenharia, aí o cara foi ser advogado. Tipo, e pessoas hoje trabalhando no Tribunal de Justiça, inclusive, mas que começaram muito na emoção. Aí começaram, em determinado momento, ele colocou o pé no chão e falou, peraí, isso aqui não é para mim. É o autoconhecimento, né? Isso aqui não é pra mim. Eu acho que o autoconhecimento vem com o tempo, né? Às vezes algumas pessoas nascem com opinião formada, que nem você, desde pequeno. Mas eu fui descobrir o que eu queria na indústria com 27 anos, casado. Pois é, já tinha vivido bastante, com a filha. Né? Então, assim, eu acho que o tempo vai te mostrando o caminho, né? E cada um tem o seu tempo, não adianta. Quando eu comecei a fazer o curso técnico, a gente morava numa casa alugada, eu e minha esposa. Eu ganhava R$700 por mês, pagava 400 de
aluguel. Não, Nossa. 400 do curso, 300 do aluguel. Acabou o dinheiro. E a minha esposa bancava a casa. Água, luz e foi assim que a gente foi. Daí foi evoluindo. Quando eu mudei de cargo, aí meu salário dobrou, foi para 1.500. Falei, nossa, agora tô no céu. Agora eu tô patrão. Agora eu tô céu. patrão. Agora tô no céu. Então, assim, é um passo de cada vez, né? E outra, eu acho que isso que você falou aí da questão do conhecimento, do você querer uma profissão, o amadurecimento teu vem com o tempo. Não tem outra... Igual você falou, tem pessoas que entrou lá e virou veterinário, entrou para estudar engenharia e virou veterinário. Pois é, você tem que ter muito isso com você, né? Porque senão você faz algo e daí tem muitas pessoas que insistem, se formam naquilo, vão trabalhar e acabam não sendo profissionais muito bons, acabam recebendo feedbacks ruins. Tem pessoas que às vezes precisam recorrer a psicólogo porque está entrando em depressão, enfim, porque não está realizado. Mas é que não deu aquela paradinha para pensar, o que eu gosto de fazer, né? Mas é porque, na verdade, às vezes as pessoas não sabem nem qual é a área delas, né? Porque existe áreas exatas, biológicas e humanas, né? Tá perdido. Sim, mas é porque quando você fala, nossa, você é um engenheiro, as pessoas já, você é um médico e tal, você é um advogado. Mas o dia a dia do trabalho é diferente. Eu passei em Direito, fiz turismo, que eu queria ser turista, na verdade. Nossa! Eu queria ser turista, era meu sonho ser turista. Mas aí eu precisava ter dinheiro para ser turista. Não deu certo. Vou trabalhar. Vou mudar um pouco o ramo. E aí, Todo mundo quer ser, né? Mas no curso de turismo eu tive aula de psicologia social. E Você aí, se encontrou. nunca vou esquecer, o professor Percy, na Tuiuti, na época. E eu olhava aquelas aulas e falava, gente, que incrível, é isso que eu quero, é isso que eu quero, é isso que eu quero. Fiz um semestre só, parei. E aí fui lá e passei em psicologia e fiz psicologia. Mas aí, que tá, né? Precisei fazer direito, porque meu pai queria. Cursei turismo, porque eu queria. E, na verdade... Nenhum dos dois. E, na verdade... Mas eu digo assim, eu acho que é muito cruel também o sistema de ensino no Brasil, no sentido assim, fez 17 anos, você tem que escolher o que você quer, vestibular, pressão. Cara, 17 anos você não sabe nem... É uma Você menina, não um sabe menino, nem né? nada. Isso é Né? verdade. Você é uma criança ali que está descobrindo a vida. Então, eu acho isso bem cruel, assim, na verdade, né? Eu mesmo, meu filho, eu falo para ele, cara, a hora que você terminar o ensino médio, eu espero que você vá trabalhar, né? Antes até disso, né? Mas, sei lá, se a gente tiver grana, fazer um intercâmbio, vai trabalhar, vai se quebrar a cara, vai se ferrar um pouco. E quando você tiver uns 20, 22, aí você decide o que você quer fazer. Isso né? bate muito de encontro com aquilo que você falou, né? Que a geração nossa é a geração do Imediatismo. Isso Imediatismo, mesmo, né? essa palavra que você falar. Eu não saberia ser professor de português, por exemplo. Porque você precisa viver. Que nem a Carice falou, você precisa quebrar a cara. São os erros da gente que ensina, né? Claro que você não vai viver uma vida inteira Tentando, errando, né? Vai ser encontrando boa nada. assim na China, né, meu? Mas, ó, você tem que se descobrir, você tem que quebrar a cara, você tem que ver isso aí. É muito válido o que você falou, porque, cara, você saiu do ensino médio, você saiu do último dia de aula, você chegou em casa, seu pai, que dia que você vai pra faculdade? Pelo E menos agora? comigo foi assim. Aham. Como Pra eu já mim não tava... foi, pra mim, quando que você vai começar a trabalhar? Receba a Não, tô conta de brincando, luz tô aí, brincando. ajuda. Mas assim, Esse aqui é seu daqui pra frente. Seu compromisso é eu pagar. vejo que e tem pessoas que têm sorte na vida, né? Tipo, conheço muitas pessoas que, poxa, o cara saiu do colegial, já conseguiu entrar na indústria, assim, tipo, indústrias... Se desenvolveu, né? Não, indústrias grandes, assim, mas não valorizou. Perdeu Tipo a assim, bocada. Entrou e, puxa vida, puta, como eu queria ter entrado nessa empresa aí, e nunca consegui. Para entrar na empresa que eu tô hoje, eu passei por vários testes. Tanto é que eu saí 2 vezes e voltei mais. É só pra testar se você tava apto. Estava apto mesmo. Mas a primeira vez eu participei umas 4 vezes de entrevista para mim conseguir entrar. E eu queria muito trabalhar ali. E então assim, daí eu ficava muito puto da cara. Puxa vida, tinha primo meu que entrava, não dava valor em outras empresas e ia embora. E eu não Deixava conseguia passar entrar a onde eu oportunidade, queria. né? Então assim, às vezes para você valorizar também, né? Tipo assim, aquilo que você conquista com mais sacrifício, você valoriza mais. Que vem de mão beijada, geralmente a pessoa não valoriza. valoriza. Fácil, né? E eu queria fazer mais uma pergunta para vocês dois. Eu acho que a Carice vai saber responder melhor, né? Pra gente finalizar. Qual que é o teu conselho? Conselho que vocês dois dão hoje
para uma pessoa que está desanimada, pode estar na indústria, pode estar na carreira que for, mas ela está desanimada, talvez não se encontrou ainda, mas ela não... Sabe quando a pessoa, ela acorda e fala, putz, tem que trabalhar hoje de novo? Eu já aconteceu isso comigo, eu já trabalhei em lugares... Não, eu tô falando sério. Eu tô falando sério, eu já trabalhei em lugares assim, que não é aquele, putz, eu vou trabalhar hoje de cansado, mas é aquele, putz, vou trabalhar que não gostava do lugar. Hoje em dia, de vez em quando eu chego atrasado, mas eu gosto. Eu gosto de ir trabalhar. Tipo, eu acordo com vontade de trabalhar. Eu posso acordar um pouquinho além do horário, mas eu gosto de ir trabalhar, entendeu? Vai fazer quase 4 anos que eu tô nesse lugar. A equipe que eu gosto de trabalhar é legal. Às vezes eu sinto falta de estar lá, sabe? Quando você pega um atestado, alguma coisa, você fala, putz, eu poderia estar aí trabalhando. Eu acho que você respondeu a pergunta aí. A equipe com que você tá lá, entendeu? Motiva a gente ir. Entendi. Certo? Ali, por exemplo, eu sei que eu vou encontrar tal pessoa, vai animar meu dia, vai estar lá, nós vamos trabalhar junto, vamos atingir nosso objetivo. Agora, quando a equipe, podemos dizer, é desunida, acho que não tem motivo, não dá aquele ânimo da gente ir. Isso é verdade. Isso é um dos pontos, né? Mas eu diria assim, primeiro que a pessoa tem que avaliar a saúde mental, para mim, em primeiro lugar. Às vezes é a saúde mental da pessoa que não está em dia, que a pessoa, né, enfim, às vezes até gosta da empresa, gosta de fazer o que faz, mas se a saúde mental não está em dia, ela realmente não vai estar animada, não vai estar motivada. Outra coisa eu acho que é importante observar, assim, se aquilo que você faz realmente faz sentido para você, se está fazendo sentido, porque o teu trabalho, ele tem que dar um resultado que você olha e fala, massa, eu que fiz isso aí. Isso aqui isso é gratificante, né? Você fala, esse aqui é meu, esse aqui meu dedo, né? Você olha lá na empresa, esse cara fui eu que contratei. Vários. Quando as mulheres, então... Tá indo bem, mas fui eu que selecionei. Não, mas eu acho... É muito gostoso, né? Quando você vê, como eu disse antes, né? Contrata uma pessoa, a pessoa faz 1 ano, a pessoa começou a crescer, já foi promovida. Eu falo, cara, que legal, eu arrasei. Mas o teu trabalho fazer sentido para você. Né? Quando você não trabalha, que nem você falou, né? De gostar do que faz e tudo mais. Se você gosta do que você faz, realmente aquilo faz sentido, né? Se você vê que existe um resultado, né? Eu, na psicologia clínica, também atuo na psicologia clínica, eu gosto muito da parte de saúde mental. Mas o que eu amo do RH é que as coisas têm começo, meio e fim. Então, eu pego algo, eu faço e eu entrego. Fim. Eu enxergo aquele fim. Então, eu acho que esse é um propósito que eu tenho. Então, primeiro, saúde mental. Segundo, isso, né? Para ver se realmente está fazendo sentido o que você está fazendo, se aquilo ali está de acordo com o teu objetivo de vida, né? Se o teu objetivo de vida é chegar aqui, isso que você está fazendo, ele está te dando um caminho reto ou ele está te desviando do que você realmente quer? Às vezes é isso que está acontecendo e a pessoa fica desmotivada, fica deprimida, fica chateada. Mas, com certeza, o clima organizacional é tudo. Né? E outra coisa é a gestão. Eu costumo dizer que a gente não trabalha para a empresa, a gente trabalha para o gestor. Porque se você tiver um gestor maravilhoso e a empresa não for tão boa, você trabalha bem. Se você trabalhar na melhor empresa do mundo, mas o teu gestor for horrível, você não quer trabalhar lá. Então, eu costumo dizer isso, a gente trabalha para o gestor. O gestor é que faz você querer realmente produzir, você realmente estar lá todos os dias, você trabalhar em equipe, você trabalha para o teu gestor, a verdade é essa. Era isso que eu ia falar. Eu acho que o caminho é você tentar buscar entender o que te motiva, né? Se tá te desmotivando, você tem que saber por que tá te desmotivando, né? Sim. E a pessoa mais apropriada para isso é o gestor. Né? Ah, que bom. Foi muito bom bater esse papo com vocês. Eu queria começar já para a gente encerrar agradecendo a participação da Carize. Muito obrigado por ter aceitado o nosso convite, por palavras tão sábias. Muita coisa que eu descobri hoje. Motim, queria desejar para você também muito sucesso na carreira. Muito obrigado por ter vindo hoje. Que isso, estamos à disposição. Hein? Vai de leve com o facão. Meu facão é cego. Mas estava amolado quando foi promovido, né? Muito obrigado. E é isso. Queria agradecer você também que está assistindo a gente. Te convidar para a próxima quinta-feira, às 19 horas, a gente vai estar ao vivo com o Bate-Papo Industrial.
Vai ter Natan, muita coisa boa. será que podemos revelar quem serão os próximos convidados, produção? Produção, diga pra gente. Podemos? Fala pra Então, nós. Tiago Daniel e Douglas Moraes, esperamos você quinta-feira que vem. Venha com a gente, são duas pessoas muito bem posicionadas na indústria, que vieram de baixo, que fizeram também transição de carreira, que tem um trabalho espetacular, e eu quero ver você na próxima quinta-feira. E para você que ainda não segue a gente lá no Instagram, vai ter o link aqui na descrição do vídeo para você seguir a gente no Instagram. No decorrer da semana a gente vai estar fazendo caixinha de pergunta. Faça pergunta, porque a sua pergunta pode estar no Bate-Papo Industrial na próxima quinta-feira. Muito obrigado e até mais. Até mais. Tchau.